E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar com vocês sobre algo que para mim é muito importante e muito relevante quando eu penso pedagogia do esporte. Vou falar de criança, esporte e competição. E vou falar especificamente de handebol competitivo para crianças entre 11 e 14 anos de idade. E vou começar com uma pergunta. Você sabe como que as competições de handebol realizadas no estado de São Paulo, mais especificamente na Federação Paulista de Handebol, tem pensado a sua organização para essa faixa etária? Quer saber? Então fica comigo. Meu nome é Lucas, eu sou pesquisador do Laboratório de Estudo em Pedagogia do Esporte, o LEP, da FCA Unicamp Limeira, e hoje eu vou falar com vocês sobre parte dos resultados encontrados no meu estudo de mestrado, que foi orientado pelo professor Dr. Alcides Scaglia e que teve como função, como objetivo, pesquisar a competição de handebol de jovens realizadas dentro do estado de São Paulo. Num dos estudos originados do meu mestrado, eu e o professor Alcides Scaglia estudamos 8 anos de adaptações competitivas realizadas nas competições da Federação Paulista de Handebol. Foram estudados então regulamentos das competições dos anos de 2011 a 2018. Primeiro, vale ressaltar que modificações competitivas para ambientes esportivos de crianças e jovens têm sido defendidas na literatura. E a gente verifica isso diariamente, em algumas competições. Por exemplo, o aro mais baixo do basquete, a bola mais leve, a rede mais baixa do voleibol, às vezes a utilização de campos menores e também traves menores no futebol. E no handebol acontece algo parecido, mas num aspecto diferente do jogo. As adaptações estudadas são predominantemente no ponto de vista funcional do jogo, ou seja, orientações sobre os sistemas defensivos permitidos, obrigatórios e proibidos, e aí alguns desdobramentos disso. Quais são, desde 2011, os sistemas defensivos que são proibidos na Federação Paulista de Handebol? O uso de defesas em uma linha, em compensação ao estímulo para uso de defesas individuais e também de defesas em 2 ou mais linhas defensivas, como por exemplo, defesa 3-2-1, 5-1, 4-2. Isso, de maneira geral, nos mostra uma preocupação dos organizadores, das pessoas que fazem a competição, em promover um espaço em que haja ampliação dos espaços interdefensivos para que haja um maior aumento da ação de quem joga naquele espaço. Isso é bacana, a criança jogar mais, ter mais mobilidade, buscar mais a bola e também aprender questões defensivas individuais a partir desses sistemas defensivos permitidos e obrigatórios, acaba criando um ambiente pedagógico mais rico para essa criança. E inibir as defesas mais fechadas em uma linha como o 6-0 acaba sendo algo positivo, tendo em vista que muitas vezes aprende-se muito pouco defensivamente quando se defende 6-0 e o jogo fica muitas vezes concentrado na mão dos jogadores mais altos e mais fortes, às vezes maturadores precoces, que acabam predominando com os arremessos de longa distância. Apesar desse bom direcionamento dos regulamentos, o que a gente observa é que ano a ano novos adendos são colocados nas competições. Então, um dos adendos que mais chamou a atenção foi a proibição do uso do goleiro linha. Ora, a priori, o goleiro pode jogar na linha no handebol. Hoje, com a nova regra de substituição do goleiro no 7º jogador, isso é menos frequente. Mas lá em 2012, quando essa regra é colocada, é um pouco estranho a gente imaginar que o goleirinho não pode sair da área para jogar e para atacar. Mas o que isso nos deve entender? Que, frente a sistemas defensivos individuais, a utilização do goleiro linha é muito vantajosa para a equipe que ataca. Provavelmente, os treinadores utilizavam esse recurso para benefício ofensivo e isso gerava um problema no jogo. Então, o regulamento acaba sendo construído para evitar que isso aconteça. Outras questões muito frequentes, que geram muita mudança ao longo dos anos, são os momentos de cobrança de tiro livre, as faltas do handebol. Em alguns regulamentos, em alguns anos, a defesa não podia subir para atrapalhar a cobrança, Só que isso provavelmente gerava um momento em que, durante a marcação individual, os jogadores ficassem postadinhos na linha, fazendo uma defesa 6-0. Aí, em outros anos, falava-se que não poderia recuar a defesa, E aí outros problemas iam surgindo, como por exemplo, está colocado no regulamento a proibição do jogo de 2 contra 2. O que isso significa? Significa que, em momentos como, por exemplo, cobrança de falta, em que é proibido se descer a defesa para marcar na linha,
O fato dos jogadores atacantes ficarem espalhados na quadra levam consigo outros defensores e deixa na zona de falta apenas o cobrador e o jogador atacante e os dois defensores. E provavelmente isso era muito explorado pelos treinadores, criando ali um benefício muito grande para o ataque. Então o regulamento passa a proibir que isso aconteça. Essas pequenas mudanças vão flutuando ao longo dos anos, até que em 2017 e 2018, com a inclusão das novas regras do handball, entre elas o uso do goleiro do sétimo jogador, né, no lugar do goleiro, faz com que algumas coisas se modifiquem. A primeira modificação: cai por terra o uso da marcação individual. Provavelmente muitos dos problemas que levavam a novos adendos no regulamento tinham origem no uso inadequado da marcação individual. Com a retirada da marcação individual, um dos aspectos pedagógicos fundamentais acaba sendo perdido, que é o uso dos espaços abertos da quadra para que os jogadores aprendam a jogar nas categorias ali sub-14. Né? Isso também leva o quê? A uma ampliação do tempo de uso das defesas em duas linhas. Até aí tudo bem, as defesas em duas linhas são um recurso importante, né? Pensando pedagogicamente. Porém, a partir de 2017 e 2018, é permitido no último momento da partida, no último quarto da partida, a utilização da defesa 6-0, né? Colocando por terra muito dos pressupostos pedagógicos que sustentaram as adaptações. Bem, diante de tantas mudanças, a gente percebe o seguinte: há uma preocupação da Federação Paulista em promover um espaço mais adequado, mas provavelmente a relação entre ambiente competitivo, treinador e demandas competitivas fazem com que algumas situações aconteçam de maneira indesejada e criem novas mudanças no regulamento. Agora, com essas outras mudanças que permitem o uso do 6-0 e que limitam o uso da marcação individual, né, tiram a obrigatoriedade do seu uso, eu acredito que haja um novo momento de organização e adaptação desses regulamentos. Então, cabe agora novas investigações, novas pesquisas para a gente verificar o que vai acontecer do ponto de vista pedagógico com essas novas mudanças implementadas em 2017 e 2018. Espero que essas informações tenham sido enriquecedoras para você. Esse artigo está no link aqui embaixo, é só clicar, você vai ver todas as informações detalhadas desse artigo científico para poder entender detalhe por detalhe essas modificações e as nossas reflexões e discussões com a literatura. E também não poderia deixar de pedir para você para que curta aí, dê um like aí no nosso canal, né, no canal do LEP Digital, para poder receber informações sempre novas aí sobre os estudos que a gente vem realizando. Espero de verdade que você curta as nossas publicações, curta os nossos vídeos, curta o nosso canal e também não deixe de acessar o artigo original que está aí no link para que você possa ler todas as informações na íntegra. Beleza? Obrigado por ficar até aqui comigo, a gente se vê numa próxima. Tchau!